Uma boa noite e eu desejo que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida nesta noite. Neste momento, eu quero deixar uma palavra que falou muito forte comigo essa semana, que eu estava fazendo meu devocional e me deparei com essa palavra. E eu gostaria aqui de replicar ela neste vídeo. E o meu desejo é que essa palavra fale com você também. Primeiramente, eu vou estar lendo um texto da palavra que se encontra em Gênesis capítulo 32, do 22 ao 28, que diz assim: Levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os, fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. Se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Até aqui. Eu quero falar neste instante sobre a vitória de um homem que lutou com Deus. E quando nós estudamos a história de Jacó, um dos patriarcas, nós percebemos que Jacó, ele já nasceu lutando. A Bíblia diz, nós lemos lá em Gênesis 25, do 21 ao 26, que Jacó e seu irmão Esaú disputavam espaço ainda no ventre da sua mãe. Diz assim a palavra: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. De certa forma, isso que eu acabei de ler, isso antecipava a história inteira da vida de Jacó. Quando nós voltamos a olhar para a história de Jacó, nós vamos ver que Jacó viveu enfrentando conflitos, disputas, perdas, desafios, que frequentemente eram consequências das suas escolhas. Talvez seja por isso que a sua história pareça tão próxima da nossa história. Como Jacó, muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças.
Corremos quando deveríamos permanecer. Insistimos quando deveríamos confiar. Carregamos pesos que Deus nunca pediu para nós carregar. Jacó estava diante de uma crise. Seu irmão está se aproximando com 400 homens. E o medo toma conta dele. Dessa vez não há para onde fugir. Dessa vez Jacó não tem o que fazer. Ou ele encara o problema, ou não tem solução para ele. E é nesse cenário angustiante que Jacó está passando, nesse cenário tenebroso onde Jacó se encontra, que Deus aparece a Jacó. Mas Deus não aparece da forma como ele gostaria. E muitas vezes Deus não aparece da forma como nós gostaríamos que ele aparecesse. Não há uma voz vinda dos céus. Não há uma visão impressionante da parte de Jacó. Em vez disso, há uma luta. Uma luta que atravessa a noite inteira. Deus encontra Jacó exatamente no lugar onde ele está e fala com ele na linguagem que ele conhece melhor, a luta. Aquele confronto entre Deus e Jacó dura horas. Pode-se dizer que dura a noite inteira. Quando o amanhecer se aproxima, Jacó está ferido e exausto. Mas ainda assim, ferido e exausto, ele se recusa a desistir. Então Jacó faz uma das orações mais determinadas de toda a Bíblia. No versículo 26 diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perceba, é uma oração simples. Não é uma oração sofisticada. Não é uma oração carregada com explicações teológicas, nem palavras elaboradas. É uma oração de um homem cansado, agarrado a Deus com tudo o que lhe resta. E foi essa oração simples que Deus responde. Dessa luta com Deus, desse encontro com Deus, Jacó tem a sua vida transformada. A partir desse momento, Jacó tem o seu nome mudado para Israel. A partir desse momento, Jacó deixa de ser o enganador, o usurpador, para aquele que lutou com Deus. A partir daquele momento, a sua identidade não passa a ser marcada por falhas ou estratégias, mas pelo fato de ter encontrado Deus no meio da luta. E ninguém que encontra Deus em qualquer... Ninguém que encontra com Deus em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação da sua vida, consegue ser a mesma pessoa. Quando você vai para a Bíblia e você lê a história de pessoas que tiveram encontro com Deus, você vai ver que ninguém que se encontrou com Deus permaneceu a mesma pessoa. Nós temos o exemplo de Jacó. Jacó, depois desse encontro com Deus, dessa luta com Deus, travada que ele teve no Val do Jaboque, Jacó foi, a partir desse momento, Jacó foi outra pessoa.
Ele começou a andar diferente, mesmo porque ele foi tocado na conjuntura da sua coxa, o que fez ele mancar. E aqui há algo profundo. O encontro com Deus fez ele andar de forma diferente. Ele já não andava mais conforme as suas ideias, conforme aquilo que ele achava que era certo. A partir desse momento ele começa a andar conforme a direção de Deus. Essa ferida permaneceu com ele por toda a sua vida. Essa ferida foi a lembrança daquela noite de luta com Deus. Mas também permanece a certeza de que Deus estava com ele em cada instante do confronto. Em momento algum da luta que ele teve com Deus, em momento algum, ali era Deus e Jacó. Não era um anjo, era o anjo do Senhor. Foi o próprio Deus que apareceu para Jacó. Foi o próprio Deus que lutou com Jacó. A certeza de que Deus estava em cada instante do confronto. E aqui eu quero deixar uma palavra para você que vai ver esse vídeo. Talvez exista alguma área da sua vida que você esteja lutando neste momento. Eu não sei o que é. Pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser na área ministerial. Pode ser que em alguma área da sua vida você esteja lutando neste momento. Talvez pode ser uma oração que ainda não foi respondida. Ou até mesmo uma batalha que ainda parece não ter fim. Lembre-se, Deus não está nos observando de longe. Ele está presente no meio da luta, trabalhando em nós e através da luta. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas Deus estava com eles dentro da fornalha e livrou eles dentro da fornalha. Nós muitas vezes queremos que Deus nos livre da luta, da dificuldade. E quando isso não acontece, quando Deus não nos livra da luta, nós nos frustramos, nos desanimamos. Mas quando nós olhamos para a vida de Jacó, para a história de Jacó, nós percebemos que ele lutou com Deus e venceu. Ele travou uma batalha com Deus. E esse encontro com Deus, essa luta com Deus, transformou ele por completo. Não fuja. Não desanime. Não desista. Não solte a mão de Deus. Assim como Jacó, continue firme e declare pela fé: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Porque muitas vezes a bênção chega justamente para aqueles que permanecem firmes, mesmo diante da luta. Eu quero orar neste momento e quero deixar essa palavra para a tua meditação. Pai, em nome de Jesus, que a pessoa que ouvir, que ver esse vídeo, possa ser tocada pelo teu Espírito Santo. Ajuda, restaura e renova a vida dessas pessoas que estarão
vendo esse vídeo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.